Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café nesta quinta-feira, dia 2 de abril. Hoje eu não me enganei, não me atrapalhei, nem no dia do mês, nem no da semana. Se a gente não observar, se a gente não prestar muita atenção, acaba se confundindo. Continuamos em nossa cruzada rumo aos 100 mil inscritos. No final do programa você terá o dado de momento para que você realmente saiba como está evoluindo a questão dos inscritos em nosso canal. E isso tudo nós vamos conquistando sem termos investido nenhum centavo em impulsionamento ou compartilhamento. Plata é difícil, certo? Nós trabalhamos com a parceria e a participação de todos vocês. Também quero agradecer de modo muito especial as pessoas que têm feito os depósitos, que têm contribuído. Afinal de contas, eu já disse e vou repetir, um dos objetivos do Canal de Brasília é nós não dependermos de recursos do governo, de nenhum governo, para nos mantermos. Não dependermos do recurso de nenhum movimento social ou popular ou da ação de parlamentares. A ideia do Canal de Brasília, em suas 4 ramificações, que é o Na Hora do Café, o Mateando, o Nas Asas do Coração e os meus comentários, é que isso seja algo totalmente sem que devamos favor a ninguém de governo nenhum. Ainda estamos definindo uma padronização de cada um desses espaços, porque as pessoas reclamam, olha, a gente precisa saber quando é um e quando é outro, porque a gente usa um padrão, né, de abertura igual a todos. Então, são vinhetas específicas, mas para as pessoas identificarem se aquilo é o Na Hora do Café, se aquilo é o Mateando, se aquilo é o comentário do Alfredo ou se aquilo é Nas Asas do Coração. Nós vamos definir isso hoje durante o dia, faremos uma reunião do Conselho Consultivo. A nossa toada é sempre essa, as pessoas... O ser humano gosta de reclamar de tudo, é impressionante. Aí tem alguns que reclamam, você fala muito de quem... dos patrocinadores, que na verdade são apoiadores. E eu fui lá olhar a lista, ele não estava entre os que contribuíam ou contribuíram. É fácil, né? Poxa, tem horas que a gente tem que respirar, pensar, contar até 10 mil vezes para tentar entender algumas ações do ser humano. Vamos rapidamente aqui. Olha, já está disponível agora sim, né? A coluna dessa semana lá no site do Cartapolis. Eu escrevo uma crônica por semana, sempre às quartas-feiras. É um exercício legal porque foge um pouco. Eu gosto muito de fotografar, eu gosto muito de política, eu gosto muito de escrever na revista e no nosso espaço de turismo. E também eu gosto muito de crônicas, tenho 4 livros de poesia publicados e outras coisas. 4 livros de poesia, não, Alfredo, 5, porque também foi publicado um cordel meu lá no Recife. Comecemos pelas notícias. O prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio, assinou decreto que regulamenta o funcionamento da atividade comercial na cidade. O comércio da construção civil funcionará das 7 às 13. O comércio lojista, em geral, abre das 12 até as 18 de segunda e sexta. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar das 10 às 20 horas, mas sem consumo no local. As aulas da rede municipal estão suspensas até 13 de abril, mas poderão funcionar na modalidade EAD, ensino à distância, e aí a definição ficará na responsabilidade e na sensibilidade de cada instituição de ensino. Num contexto de crise humanitária que lembra períodos de guerra, 9 grandes hospitais europeus de Paris, Barcelona, Milão, Londres e Berlim enviaram uma carta conjunta a seus governos pedindo
uma cooperação rápida e eficaz na distribuição de remédios. Na carta, os médicos e diretores desses grandes hospitais dizem que em breve faltarão relaxantes musculares, sedativos e analgésicos para os doentes internados nas UTIs. Seguindo nas notícias, o movimento de aeronaves no Aeroporto Internacional de Brasília diminuiu em mais de 90% devido às restrições de movimentação. O aeroporto tinha uma média de 380 voos diários, caiu para 21 agora no começo de abril. Uma boa notícia, a balança comercial tem superávit de 4,71 bilhões em março. O resultado é 9,7% superior ao mesmo mês do ano passado. Você viu isso em outros lugares? Não, lá o importante é falar mal. Seguimos aqui, cerca de 32 milhões de pessoas físicas ganharam mais 2 meses para entregarem a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo que acabaria dia 30 de abril foi prorrogado para 30 de junho. Ainda sobre o Brasil que funciona, o Ministério das Relações Exteriores está atuando para repatriar cerca de 5.800 brasileiros que seguem retidos no exterior. Lembrando que esse número era superior a 16 mil pessoas, sendo que mais de 10 mil já foram repatriados. Também você não ouve nada sobre isso em lugar algum. Sobre o coronavírus, a movimentação em nosso país, o número de casos confirmados pelo coronavírus subiu para 6.836 nesta quarta-feira. Os dados são do Ministério da Saúde, o número de mortos chegou a 241. O índice de letalidade continua em 3,5%. Infelizmente, a matéria, que é muito mal redigida, por sinal, ela não fala se já há casos, e há muitos, de brasileiros que foram curados. É um lástima o tipo de redação que a Agência Brasil faz. Assim, quando os jornalistas da Agência Brasil precisam falar bem do Brasil, eles buscam um jeito de falar mal. Isso que é um espaço do governo para emissão e para fornecimento de conteúdo para jornais, revistas, sites em todo o país. Imagina se fosse da oposição. Na verdade, dá a impressão que é da oposição. O governador do DF, Ibanez Rocha, aquele que gosta de assar carne e se vangloriar, né, assinou ontem decreto que mantém suspensas as aulas das redes pública e privada de ensino até 31 de maio. Além disso, o comércio fica fechado até 3 de maio. Ele ainda não se manifestou na questão de prorrogar o recolhimento dos impostos, ISS e outros tributos locais. Está na hora dos empresários se unirem e não pagarem os impostos. Aí o governo vai começar, alguns governos estaduais vão começar a ver a coisa de modo diferente. Rapidamente vamos girar pelo Brasil. Correio do Povo de Porto Alegre, Bolsonaro sanciona auxílio de R$600 a informais. Olha, uma boa dica aí para os informais ligados ao PT, à esquerda. Mostre que você é da resistência, não vai lá e não receba seu valor, não. Se negue a ir lá receber. Ué, você não é resistência? Você não considera que isso é um absurdo? Então não, é simples, não receba. Santa Cruz, Gazeta do Sul, momento requer cuidados com o mosquito da dengue na cidade, no caso a cidade de Santa Cruz. Jornal NH, doses de vacina contra a gripe esgotam e Novo Hamburgo volta a suspender imunização. As vacinas, nesse caso, precisam ser enviadas pelo governo do estado. Não pense você que isso é responsabilidade do governo federal. Porque se fosse qualquer coisa relacionada ao governo federal, eles diriam, o título seria mais ou menos assim: Governo Federal deixa Novo Hamburgo sem vacinas contra a gripe. Catrefaiada. Notícias do dia de Floripa. Santa Catarina libera obras privadas e comércio da construção civil. Gazeta do Povo, mesmo no país mais rico do mundo, trabalhar em casa é um luxo para os pobres. O home office demanda algumas
questões importantes. Por exemplo, você tem que ter uma boa internet. Meu Deus do céu, falar em boa internet no Brasil é uma piada. Eu mesmo estou no processo de mudar depois de muitos anos sofrendo nas mãos da NET. Vou ver se eu sofro nas mãos da Vivo ou de alguma outra empresa, porque a NET não dá mais de tão ruim. Credo, em cruz Jesus. Folha de Londrina. Justiça manda Itaú fechar agências em Londrina durante a pandemia. Diário dos Campos, comércio de Ponta Grossa deve abrir com horários diferentes. É questão para evitar aglomerações. Jornal do Comércio do Recife, Tribunal de Contas do Estado suspende a antecipação opcional do IPTU de 2021 da Prefeitura do Recife. Esperteza, né? O prefeito... Rapaz, o que... Se político tem uma coisa que eu respeito nesses caras, é que eles não têm limite para safadeza. Eles não têm limite para vagabundagem, eles não têm limite para leviandade, eles não têm limite para a filha da putice do que eles fazem. Ou seja, nós estamos em março, o cara já quer antecipar o IPTU do ano que vem, quando ele nem será mais o prefeito. Olha, ai, meu Deus do céu. O Fluminense de Niterói, ações de prevenção com caminhoneiros na BR-101 na região do Rio de Janeiro. Interessante, muito oportuno, eles fizeram postos, né, a administradora ali da rodovia fez postos, os caminhoneiros param, é feita a questão da febre, são feitos uma série de exames para que os caminhoneiros continuem mantendo a comida na mesa dos brasileiros. São duas categorias que mantêm a comida na mesa dos brasileiros, os produtores rurais, certo? E também os caminhoneiros. Folha Vitória, Prefeitura da Serra, né? Declara estado de calamidade pública. Tribuna do Norte de Natal, olha essa, aí é sessão incômodo, né? TRE do Rio Grande do Norte afirma que prazos eleitorais para 2020 estão mantidos. Ninguém quer perder dinheiro, velho. Correio da Paraíba, a Gevisa autoriza a venda de álcool a 70% nas farmácias e supermercados. A Gevisa é a Agência Estadual de Vigilância Sanitária. O Liberal de Belém, Pará tem uma morte, 41 casos confirmados, 83 em análise e 857 descartados. O título já fala a matéria toda, só faltou, e eu olhei a matéria e não consta da matéria, se já há algum caso de pessoa curada. Olha aí, um dos meus sites preferidos, uma das belíssimas descobertas, a região lá de Itabuna, na Bahia. Brasil é o 17º do mundo em coronavírus. O número de casos confirmados de infecção pelo novo vírus subiu para 6.836, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Com isso, o Brasil é 17º em casos, numa lista onde os Estados Unidos estão no topo, com 214.465. O número de mortes é de 240, com o Brasil em 13º lugar. A Itália tem 13.155 óbitos. Mais informações. O pessoal da Agência Brasil podia ir lá contratar essa rapaziada lá desse site da região de Itabuna, viu? Melhoraria muito a qualidade das notícias veiculadas no site da Agência Brasil. O índice de letalidade no Brasil ficou em 3,5%, abaixo da média mundial de 19%. As mortes ocorreram principalmente em São Paulo. Alô Dória, seu patife, com 164, Rio de Janeiro com 28, outros são Ceará 8, Pernambuco 8, Piauí, Rio Grande do Sul com 4 cada um, Pará, Amazonas, DF, Minas Gerais com 3, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, 2 casos cada um, 2 óbitos cada um. Assustador mesmo na questão da proporcionalidade ao número de mortes aqui no DF. Tribuna da Bahia, coronavírus faz governo suspender o número de dias mínimos de aulas em 2020. Parabéns, ministro Abraham Weintraub, pela medida. Cruzeiro do Sul, vacinação contra a gripe em Sorocaba só deve ser retomada amanhã, sexta-feira. Tribuna de Santos,
obras do novo mercado de peixe de Santos foram concluídas. Correio Popular de Campinas, Brasil apoia plano dos Estados Unidos para a crise na Venezuela. Lembrando sempre que, se não tivesse acontecido a vitória do Bolsonaro, o futuro do Brasil era ser uma nova Venezuela. Era isso que a turma do PT e da esquerda queriam. Querem e sonham. E tem alguns tipos, Ciro Gomes, Haddad, Boulos, que agora viraram macaquinhos de auditório, louvando e cantando loas para a China. Diário do Nordeste. Portos cearenses proíbem desembarque de tripulações de navios. Campo Grande News, outro site muito interessante. Já são 2 semanas sem homicídios e queda de 63% dos roubos em Campo Grande. Tira a gente da rua, diminui a quantidade de vagabundo na rua. O estado do Maranhão, governo do Maranhão já recebeu 34 milhões do governo federal para tratar do vírus chinês. Estado de Minas, delivery de roupas e compras online fazem sucesso em BH. As pessoas vão se inovando. Não tem jeito, o ser humano vai testaviando daqui, testaviando dali e acaba encontrando alternativas. Tribuna de Minas de Juiz de Fora, prefeito de Juiz de Fora mantém restrições até 30 de abril. Vale a mesma coisa. A hora que os empresários se negarem a pagar os impostos, a recolher os tributos e as taxas, aí as administrações municipais vão pensar em ações mais efetivas. Folha da Manhã de Passos. Pandemia afeta a venda de produtores rurais da região. Eu fiz um acréscimo aqui, tirei o diário de contagem, que era com dificuldade de atualização, e botei o Triângulo Notícias, indicação do meu amigo Roberto Nogueira de Carvalho. Outro caso é descartado em Patos de Minas, outro caso de vírus chinês. Aqui a mesma questão, nós ainda estamos com 2 jornais, um de Uberlândia e outro de Uberaba, acho que foi sugestão do Dr. Hélio. Vou conversar com ele para que a gente deixe um só, porque são cidades próximas e muitas vezes assuntos repicam e replicam um no outro, e eu tenho muita vontade de colocar um jornal de Governador Valadares, mas como eu já disse para vocês, eu só posso colocar um novo jornal, um novo site, se eu tirar um. Eu só posso porque essa é uma decisão que eu mandei eu executar. Então, Diário de Uberlândia, o Hospital Santa Catarina deve iniciar atendimentos na próxima semana. E o Jornal de Uberaba, Codal finaliza obras de drenagem na Marcos Xerém nesta semana. Procurei Codal, não sei se é Companhia de Desenvolvimento e Águas Urbanas, alguma coisa nesse sentido, ou se é uma empreiteira, mas no corpo da matéria não fala o que seria Codal, que para a realidade deles deve ser algo bem conhecido. Nas redes sociais, Jornal da Cidade Online, a esquerda é perversamente mais letal do que o coronavírus. Pelo amor de Deus, com certeza. Cadê os hospitais, ô Lula? Os hospitais que você gastou dinheiro e deu para ditadores, os hospitais que o governo não fez e que agora fazem falta. Justiça em Foco. Taxas de juros no Brasil ainda são altas em meio à crise do coronavírus. Ninguém quer perder, só quem pode perder é pobre. Você já viu algum ministro do STF que ganha 30 e caquerada falar não, durante a pandemia do coronavírus nós, ministros do STF, vamos dar o exemplo e vamos reduzir nossos nababescos ganhos pela metade? Eu tentei fazer o levantamento ontem, não consegui checar exatamente, mas o custo do STF com 11 ministros se aproxima de 1 bilhão por ano. Barulhinho de trem passando. Misto Brasília, feiras permanentes no DF são limpas para a reabertura. Então agora vamos pelos jornais, sites e agências do mundo. O País de Montevidéu, as exportações uruguaias caíram 8,5% em março e todos esperam que o quadro piore em abril. O Mercúrio de Valparaíso,
Esse El Mercurio é um dos jornais mais antigos em língua espanhola do mundo. Enjoy começa demissões e reduz salários por conta da crise. O Enjoy é um cassino que funciona em Vinha del Mar, como eu já falei, que é o belíssimo balneário lá do Chile. A queda no movimento desse cassino é superior a 80%. Deutsche Welle. Bomba da Segunda Guerra força evacuação de hospital na Alemanha. Rapaz, se fosse para evacuar coisas por causa de bomba, imagina o peso. Eu vou ler a notícia, mas vocês imaginam o peso que é uma bomba de um país aguentar um cara que nem o Rodrigo Maia. Aquele porquinho rechonchudo. Vamos lá. No terreno do Hospital Universitário de Bonn, foi encontrado um artefato de 500 quilos. É 1% do peso do Rodrigo Maia para a sociedade brasileira. Entre os 380 pacientes realocados em hospitais vizinhos para desativação, encontram-se infectados pelo novo vírus chinês. Segundo a prefeitura da cidade de Bonn, o artefato será desarmado entre as 9 horas e as 14 horas e 30 minutos de hoje. Haverá uma evacuação de até 300 metros ali naquela região. Isso é comum na Alemanha. Isso não é nenhum caso raro não, viu? Rádio France Internacional. Venezuela, o paraíso das esquerdas, olha aí! Venezuela, escassez de gasolina e filas de mais de 8 horas nos postos dificultam o combate ao vírus chinês. Oh, maravilha! Por falar nisso, eu recebi os vídeos de uma chilena, de uma esquerdopatista chilena, que foi para Cuba e está reclamando que não tem papel higiênico, não tem nada em Cuba, e ela clamando pelo amor de Deus para o governo capitalista do Piñera buscar ela de volta. É uma boa dica mandar o Boulos, mandar o Lula, mandar todo mundo para lá. O Lula não investiu milhões e milhões no Porto de Mariel? Vai para lá, ô canalha. Lusa, vírus já matou 45.719 pessoas e infectou mais de 900 mil pessoas em todo o mundo. Não quero ser chato, mas já morreram mais de 10 milhões de pessoas neste ano por conta de abortos. Certo? E eu acredito na vida a partir da concepção. Aceito os casos de aborto legalmente, na questão de estupro, de má formação do feto e essas coisas. Mas já foram cometidos mais de 10 milhões de abortos só nos 3 primeiros meses de 2020. ANSA, município chinês é isolado após novos casos de coronavírus. Na minha opinião, o principal fator que dificulta o controle, o combate e encontrar a cura do vírus chinês é a irresponsabilidade, é a leviandade, é a falta de transparência e confiabilidade nos dados que o governo do Partido Comunista Chinês libera. As autoridades de saúde da China, aí a notícia, está na ANSA, Agência Italiana de Notícias, anunciaram ontem que pelo menos 600 mil pessoas foram isoladas no condado de Jiá, em Henan, na fronteira com a província de Hubei, que era um dos focos anteriores. Partido Comunista, povo da esquerda, é assim: mente, 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 mente e mente de novo. Financial Times. Divisões políticas se aprofundam quando Espanha luta contra o coronavírus. A Espanha é uma colcha de retalhos cultural, histórica. Eu vou contar uma historinha rapidinho, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto de contar as historinhas. Eu estava participando de uma feira da BAV e fui conversar, estava no estande da Espanha, e estava conversando com as pessoas da Catalunha, de Barcelona. E aí eu perguntei, olha, eu queria ver algumas coisas da Galícia. Não, isso é ali. Eles se odeiam de tal forma que a pessoa foi indelicada, e falando em espanhol, e eu falo bem espanhol, modéstia à parte, eles são
assustadoramente raivosos uns com os outros. É muito pior do que a divisão que tem aqui no Brasil. Por exemplo, em Portugal, do meu amigo, às vezes, contendor Alex Brito, que está no norte de Portugal por esses dias, por exemplo, se uma cerveja patrocina a camiseta do Porto, ela tem dificuldades de vender essa cerveja em Lisboa, por conta da paixão dos lisboetas pelo Benfica. Lá no Rio Grande do Sul, se o Banrisul patrocina o Grêmio, tem que patrocinar o Inter. Se a Tramontina patrocina o Grêmio, precisa patrocinar o Inter também. Essas coisas são interessantes, né? Mas aí, na Espanha, lá é guerra, né? La Vanguardia de Barcelona, crise do vírus chinês destruiu quase 834 mil empregos na Espanha. Aqui de novo, daí eu fui olhar a matéria, realmente são quase 834 mil, porque são 833.970 os empregos que foram destruídos pelo vírus chinês. Agência Brasil, eu já falei dessa matéria, mas vale enfatizar, cerca de 5,8 mil brasileiros continuam retidos no exterior. Olha a maldade do título. No entanto, a gente sabe que mais de 10 mil brasileiros já foram repatriados. Não era melhor enfatizar a notícia positiva? Eu falo, a redação da Agência Brasil é dominada, é comandada pelo viés esquerdista. Às vezes parece ser redação de jornal do PSOL ou do PSDU. Antes de eu finalizar, eu quero mandar um abraço para o Milton Santiago, ele que é do Black Prime Café. Se você tem interesse em café, se você não pode sair de casa, esses cafés, hoje eu estou tomando de novo esse café aqui das Fazendas Dutras, é um café que eu gosto bastante. Então o Black Prime Café estipulou um delivery 61, que é o código de Brasília, 3031 1920. Vamos embora. Também agradecer aqui a visita que nós tivemos ontem do empresário e amigo Carlos Vieira. Conversamos sobre cenários, sobre economia, mas esse é um assunto que eu acabei abordando no podcast que é distribuído e veiculado por mais de 100 emissoras em todo o país. Eu quero abordar uma questão dentro do coronavírus sobre essas celeumas silotéricas e templos devem ser incluídos entre os serviços essenciais. Todos vocês já sabem, e eu nunca omito a minha orientação religiosa. Então, para mim, manter as lotéricas abertas é uma necessidade. Por quê? A justificativa é muito simples. As lotéricas são o verdadeiro banco dos pobres. Engraçado que eles não falaram em fechar Itaú, não fecharam, sabe? Não. HSBC, acho que o HSBC nem existe mais no Brasil. Caixa, Banco do Brasil, não. Eles querem atuar em cima das lotéricas. E as lotéricas são, via de regra, os locais onde os mais humildes, os mais desassistidos, fazem sua fezinha na loteria, vão ali, pagam suas contas, recebem seus benefícios sociais. Então, há um preconceito latente por parte de boa parte do judiciário e da mídia contra as lotéricas porque elas atingem os mais pobres e os mais humildes. Inclusive, o Nhonho também era contra a abertura das lotéricas e dos templos. Da mesma forma que as lotéricas cumprem esse papel eminentemente social de serem, de atuarem com uma capilaridade muito maior do que as agências,
o mesmo se aplica aos templos religiosos. Ninguém é obrigado a ir à igreja nesse período. Nossa denominação religiosa, por exemplo, ontem à noite fez um estudo bíblico online, domingo de manhã tem culto online, enfim, há um atendimento e um acompanhamento espiritual online para quem quiser. Mas é preciso deixar as igrejas abertas. Porque as igrejas são o local onde as pessoas, onde o ser humano mais fragilizado emocionalmente, esse ser humano que é massacrado, que é vilipendiado, que é desrespeitado e que é atacado pela mídia o tempo todo, cá entre nós, muitas vezes esse ser humano só tem para recorrer a Deus. Não tem mais ninguém. Ele vive uma situação de tamanha fragilidade emocional. Ele é tantas vezes massacrado, atacado, acusado, vilipendiado, desrespeitado em sua fé, em seus valores, naquilo que ele considera e acredita como fundamental, que em momentos de pandemia a igreja é sim um conforto fundamental. E há estudos mostrando que orar faz bem, que orar ajuda nesses momentos e em todos os momentos de aflição, que orar faz bem nos momentos de alegria, que orar faz bem para agradecer, para pedir, para ensejar proteção. E aí, aqueles que não precisam ou pensam que não precisam de Deus, que não precisam de conforto espiritual, aqueles que se acham acima do bem e do mal, figuras como Marco Aurélio Melo, que não aceita ser tratado a não ser por excelência, os funcionários do gabinete dele precisam chamá-lo de excelência. Rapaz, como diz um amigo meu, eu não trabalhava 2 minutos. Claro que eu não ia chamar ele de excelência, ia chamar ele de ministro, senhor ministro, pela liturgia do cargo, não pela relevância dele pessoalmente, mas pela liturgia do cargo. Mas ele exige ser chamado pelos funcionários do gabinete dele de excelência. Dentre aqueles que atuam no gabinete que têm o direito de dirigir a palavra a ele, porque não são todos. Eu fico pensando como é que deve ser enojante, porca e pobre a vida espiritual de uma pessoa desse tipo. Acontece que nós, os humanos, nós, os que vivemos a vida e o mundo real, nós precisamos de Deus. Nós sabemos a importância que Deus tem em nossas vidas. E foi um ato de extrema sensibilidade, respeito e responsabilidade quando o presidente da República incluiu, sim, os templos contra a vontade de Rodrigo Maia, que é um cafajeste, contra a vontade de ministros do STF, contra a vontade do Batoré, contra a vontade do Centrão. Felizmente, nós temos em nosso país, o nosso país está sob o comando de alguém com essa sensibilidade, com essa compreensão, com essa visão do papel e da importância de Deus na vida das pessoas. Porque eu sei que nós vamos sair dessa crise. Eu sei que nós vamos vencer essa crise. Talvez alguns mais machucados, outros menos, alguns mais desesperançados, alguns mais desesperados, mas nós vamos sair dessa crise. Apesar da ação canalha do governo chinês via PCC e dos seus cúmplices e puxa-sacos no Brasil. Nós vamos vencer. E para que possamos vencer, e para que possamos sair mais inteiros desse episódio do vírus chinês, a presença, a participação e o socorro de Deus é fundamental. Negar, esquecer e proibir as pessoas de irem para a igreja
como querem alguns, como queriam alguns, porque agora já está definitivamente liberado e incluído entre as atividades essenciais, mostra apenas que na cabeça de muitas pessoas quem comanda é o diabo, quem comanda é o capeta, porque elas apenas e tão somente sabem atuar de modo oportunista e de modo maldoso contra o ser humano. Ainda bem que nós temos um presidente que tem essa compreensão da importância e do papel de Deus na vida de todos nós. O mesmo se vale para as lotéricas, que são pequenos templos de socorro para aqueles que necessitam dos benefícios sociais e de outros serviços bancários de um segmento da sociedade que tem baixo nível de bancarização. Eu vou expor agora aqui os dados de inscritos agora em nosso canal. Vou lembrar, repetir e reiterar que nós estamos com o Superchat ativado. Ainda é uma coisa mais estranha, mas estamos com ele ativado. Continuamos também com a nossa campanha permanente no Apoia-se, e para aqueles, e eu sei de várias pessoas, e não vou citar aqui o nome, que contribuem mensalmente com depósitos variáveis de 10, 20, 50, 100, 200 reais para a poupança. Eu volto a dizer, para nós é fundamental contar com a participação de vocês para que nós possamos manter a nossa independência. Porque no momento em que nós sucumbirmos a termos anúncios de governo, de termos anúncio ou apoio de movimentos populares, por mais importantes que sejam, no momento em que contarmos com o apoio de políticos, por mais honestos que eles sejam, a nossa liberdade acaba sendo colocada também em xeque. Muito obrigado para você, uma boa e abençoada quinta-feira e nos encontramos de novo amanhã, na hora do café.